Ervália avança para a onda amarela do Minas Consciente por apresentar redução na espera por leitos. Essa atualização atende à reclassificação da microrregião de Ubá para uma etapa menos restritiva do programa de enfrentamento à pandemia. As novas medidas em atividades econômicas, elas começam a valer a partir de hoje, viu? Mas o novo decreto da Prefeitura ainda determina que a situação é de alerta e requer distanciamento social. Então, atenção você de Ervália, a situação melhorou, mas a pandemia ainda não acabou, viu? Ainda falando sobre Ervália, o município conseguiu reduzir de maneira considerável o número de casos e mortes causados pela Covid-19 depois de um mês na onda roxa do programa Minas Consciente. Vamos assistir na reportagem. Hoje o Fernando se sente mais seguro quando precisa circular pelas ruas de Ervália. O município, na zona da Mata Mineira, chegou a ter um pico de registro de contaminação pela Covid-19 no dia 25 de março, com 128 casos ativos da doença. No período de um mês, os números diminuíram e chegaram a apenas 10 pessoas com o vírus ativo no corpo no dia 22 de abril, segundo dados do município. Eu tenho visto, assim, cada vez mais, conseguindo os boletins, que a cidade está vencendo bastante. Atualmente a gente está com pouquíssimos casos, assim, a gente espera uma decrescente desses casos, apesar de ter reaberto, né, todo o comércio e todos os outros estabelecimentos, mas a gente assim, tem uma esperança de que a cidade ainda está se comportando. A queda no número de casos ativos começou 10 dias após o início da onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente, imposta pelo governo do estado aos municípios. Mas o reflexo de um período crítico ainda era percebido com o registro de mortes. Em apenas um mês, a cidade dobrou o número de óbitos desde o início da pandemia. Até o dia 15 de março, Ervália contabilizava 11 mortes. Em 19 de abril, o total de pessoas que perderam a batalha para o vírus tinha chegado a 24. O último dia de março foi o mais letal no município este ano, com 3 mortes registradas em 24 horas. Antes do lockdown, as pessoas estavam relaxadas, aglomeração, o uso de máscara não era correto. Então, quando a gente entrou na onda roxa, seguindo o protocolo do Minas Consciente, é que a gente conseguiu realmente controlar. O fato de Ervália ser uma cidade de pequeno porte, com quase 19 mil habitantes, pode ter contribuído para um maior controle da pandemia. O Poder Executivo Municipal afirma que conseguiu fazer o rastreamento e testagem de quem está com o vírus ativo, como também de quem teve contato com pessoas infectadas. O diferencial, além de seguir o protocolo, que era fazer o lockdown no momento da onda roxa, o município adotou uma estratégia que ajudou a gente a diminuir o número de casos, como, por exemplo, a testagem das pessoas que estavam em isolamento, com sintomas, e principalmente dos contatos. E assim a gente foi fazendo um rastreio dos possíveis contatos que estavam positivos, mas estavam assintomáticos. E a partir daí, um monitoramento mais eficaz da estratégia de saúde da família. Durante o período de maior restrição, o dono desta fábrica de sorvete teve que fazer as vendas apenas por entrega. O ritmo na produção diminuiu e a fábrica operou com um número reduzido de funcionários. A gente precisou se reinventar para conseguir movimentar, ainda que pouco, né, conseguir movimentar o comércio, mesmo que de forma assim, bem pequena em relação ao movimento que a gente tinha com as portas abertas, né? Então a gente precisou desenvolver delivery, mandar mensagens para os clientes que a gente já tinha aqui, né, na nossa agenda aqui, mandando mensagem do que a gente tinha. Com a liberação das atividades presenciais do comércio, as vendas ainda não voltaram ao que eram. Segundo o empresário, o movimento é a metade do que costumava ser antes da pandemia. No começo, ela caiu demais. A gente chegou a praticamente ficar sem vender mesmo. Depois o tempo foi passando e as pessoas se adaptando também com essa situação e a venda foi crescendo gradativamente, até que assim, nos últimos dias a gente já estava com 50% de todo o movimento que a gente tinha. Moradores e autoridades da cidade acreditam que a conscientização da população foi fundamental para que os indicadores da pandemia melhorassem. Parece que existe uma turma bem cabeça aqui na cidade que sabe que isso é importante, a precaução, a máscara e todos os outros recursos, né? A cidade seguia o protocolo, as recomendações do governo, do estado. Mas o que fez diferencial, na verdade mesmo, foi o empenho da população. E todos empenharam bastante.
Os comerciantes, aqueles que precisavam fechar, que aderiram e colaboraram. Os comércios que eram essencial, que continuaram abertos, mas conseguiram seguir o protocolo de higienização. A equipe de saúde que cuidou dos pacientes e orientou a população. As denúncias de festas, de eventos clandestinos, que nos direcionaram melhor para uma fiscalização mais eficiente. E as campanhas de conscientização, que também foram feitas nas redes sociais, inclusive o WhatsApp.